Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aí, hein? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a abordagem baseada em risco. Bom, o que é isso? O que é a ABR? A sigla também é comum ser cobrada, tá? Abordagem baseada em risco. Esse é um modelo de abordagem, um esforço a âmbito internacional e por esse motivo essa abordagem segue diretrizes mundiais. Então entende-se que a rigidez, eu já falei isso num outro encontro, né? Entende-se que a rigidez ou a flexibilidade das regras de controle de informações serão adequadas à base de risco. Se é muito sensível ou menos sensível o tipo de atividade que aquela instituição está desempenhando. Então, quanto mais sensível for, maior é a rigidez das regras, procedimentos que devem ser adotados de controle para a prevenção de lavagem de dinheiro, tá bem? E o contrário também é verdade. Então, quanto maior o risco, maior a rigidez de controle. Daí que está a necessidade de uma avaliação dos riscos que a instituição sofre, né, para manter um bom funcionamento dos programas de prevenção à lavagem de dinheiro. Mais para frente a gente vai falar, acho que agora, sobre a questão da metodologia da ABR, porque cada instituição ela é responsável pela sua metodologia, ela precisa cumprir os normativos vigentes, mas cada uma é responsável por essa metodologia. Então, a metodologia da abordagem baseada em risco ela deve ser aprovada, primeiro, pelo diretor de prevenção à lavagem de dinheiro daquela instituição. Então, toda instituição que está sujeita à legislação deve ter uma área responsável pela prevenção e lavagem de dinheiro. Então, a metodologia tem que ser aprovada pelo diretor e o método vai depender de cada instituição. Aí a gente vem trazendo aqui, né, que é pelo fato da peculiaridade de cada atividade, que vai criar os seus critérios que vão ser adotados. A implementação da abordagem baseada em risco, ela deve contar com o envolvimento dessa área de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Também deve contar com o envolvimento da área de negócios, da área de gerenciamento de risco, de compliance, de controles internos e da área jurídica da instituição. Então, você vê aqui que a implementação dessa metodologia tem que ter o envolvimento dessas áreas. E aí é o seguinte, quando a gente olha a instrução normativa, né, a instrução CVM 617, as pessoas jurídicas que estão mencionadas, né, que estão sujeitas a essa questão, elas devem adotar e implementar regras e procedimentos de controles internos consistentes com o seu porte, bem como o volume, complexidade e tipo das atividades que desempenham no mercado, tá? Olha como a gente vem aqui. Vamos só retomar. Então, assim, bem como volume, complexidade e tipo de atividades que desempenham no mercado de valores imobiliários, de forma a viabilizar a fiel observância das disposições dessa instrução, contemplando o inclusive. Então, olha lá. Sempre a análise prévia para efeitos de mitigação de risco de lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo, de novas tecnologias, serviços e produtos, a seleção e o monitoramento dos administradores, funcionários, agentes autônomos de investimento e prestadores de serviço que são relevantes contratados. Quando a gente pensa em todo esse update que foi dado aí a relação à lavagem de dinheiro, né, e eu já falei isso no outro encontro, a gente falava muito sobre o conhece seu cliente. Então a gente vê cada vez mais essa questão do monitoramento, não só do cliente, mas também de outras partes envolvidas, como os parceiros e como também os funcionários, tá? Isso aí tá chovendo de cair. Então é importante que você guarde, tá bom? Então quando a gente pensa aqui na seleção e monitoramento, a gente está falando desses três pontos de contato: cliente, funcionário e parceiros, que são empresas que fazem negócio com essas instituições, tá? Bom, e a ideia é que a gente tenha padrões elevados de seus quadros. A forma pela qual o diretor responsável, que se refere ao artigo 8, acessará as informações necessárias para o devido gerenciamento do risco, manter
O programa de treinamento contínuo para os administradores, funcionários, agentes autônomos de investimento, prestadores de serviços relevantes contratados destinados, inclusive, a divulgar a sua política de prevenção à lavagem de dinheiro, assim como as respectivas regras, procedimentos. Aqui a gente vê muito uma questão para a criação de cultura, né? Porque quando a gente envolve o parceiro e a gente deixa claro no envolvimento com o parceiro essa questão da importância de uma postura ilibada no mercado, de que esses parceiros também tomem cuidado com quem eles se envolvem, né? Tudo isso para, primeiro, ajudar na prevenção da lavagem de dinheiro, percebe? Então a gente ajuda na prevenção da lavagem de dinheiro e assume uma série de procedimentos que vão inibir essa prática, tá ok? Então por isso que a gente vem falando muito aqui sobre essa criação de cultura, porque todas as partes envolvidas estão trabalhando em prol de um mesmo objetivo, tá ok? E aí quando a gente avança ainda na abordagem baseada a risco, a gente também traz a questão dos fundos de investimento em participação, que são os FIPs, que estão comprando participação em várias empresas. Para quem vai fazer certificação CPA 20, quem vai fazer certificação CEA, quem vai fazer certificação de agente autônomo de investimento, FIP é um assunto que cai, né? Quem vai fazer CPA 10, FIP não cai, né? Nem sabe o que é um FIP. O FIP é um fundo de investimento que compra participação em outras empresas, que geralmente são empresas que estão começando a crescer, e aí eles vão atuar na administração dessas empresas para ajudar elas a alavancarem, a crescerem no mercado, ganhar participação, ganhar valor de mercado, e aí com isso eles também ganham capital. Então, como eles compram participação em várias empresas, a gente também tem questões técnicas que são abordagens que os FIPs devem fazer. Então, quando cabe ao FIP, o que eles precisam fazer? Precisam ter um monitoramento do cumprimento das regras de lavagem de dinheiro, quando eles vão comprar participação societária, e averiguar qualquer tipo de indício de desvio de conduta. Ele deve também analisar a estrutura societária das empresas que estão comprando participação, tá? Ou até que já tem participação, e inclusive as listas restritivas que são geradas. Listas restritivas que são nacionais e internacionais, ou algum tipo de mídia negativa que essa empresa esteja inserida, tá? Então, como se fosse uma lista negra aí de empresas ou pessoas físicas, enfim, que se envolveram ou estão envolvidas em atos ilícitos em relação à lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, tá ok? Então, guarda essa questão da abordagem baseada em risco, tá bem? Lembra dessa questão da metodologia, lembra essa questão da quanto maior o risco, maior a rigidez, porque essa questão do baseado ao risco é algo que vai permear também os próximos encontros. Você vai ver que tudo que a gente pensa em metodologia é para analisar o risco envolvido no âmbito da lavagem de dinheiro, tá bem? Então é isso, espero que você tenha curtido. Um grande abraço e a gente se vê aí na próxima aula. Até lá!